conversar um pouquinho. Coloquei um post aí agora há pouco falando sobre estar consciente. A gente só começa a perceber sobre o nosso nível de consciência quando nós vemos que não estamos vivendo sobre os mesmos padrões que nos ensinaram, né? Ter essa abertura, a gente precisa ter essa abertura para o novo. Sair da caixinha, sair de paradigmas, de verdades que nos inculcaram desde lá a infância e que fizeram com que a gente acreditasse que aquilo ali fosse a única verdade absoluta. Então é um pouquinho sobre isso que eu quero falar, um pouquinho sobre o olhar de Deus para a vida nossa e que infelizmente a gente passa despercebido, né? A gente somos seres, criaturas criadas por Deus. Ele se dedicou um tempo muito precioso para você estar aqui hoje, para você estar vivendo a sua vida. Então, isso mostra o quão você é importante para Ele e quanto a sua vida tem significação para Ele. Então, a forma que a gente vive tem que também ser significativa, para não ser vã, para fazer sentido. Porque o Criador de todas as coisas, Ele se dedicou para você estar aqui. E é isso que eu queria que vocês tivessem em mente. Começar a olhar à sua volta, para você, ao seu entorno, tudo que acontece. Ver o olhar de Deus sobre isso, sobre a sua vida. Mesmo nas adversidades, Deus está cuidando de você. Deus, Ele já sabe que você precisa, mesmo antes de você enviar para Ele a frequência de pedido de ajuda. Ele já sabe que você precisa, você não precisa ficar pedindo nada para Ele. Ele só quer que você aceite a ajuda dele. Ele só quer que você olhe para dentro. Ele só quer que você, às vezes, silencia um pouco a sua mente, que fica falando historinha uma atrás da outra, para ouvir a voz dele, aprender a ver ele em tudo e aprender a ouvir ele no seu interno. Porque em todos os seres humanos existe esse fragmento de Deus. Não tem como você estar aqui nesse planeta vivendo sem ter esse fragmento de Deus em você. Só que ele age através do livre-arbítrio. Ele só vai fazer por você quando você permitir, quando você escolher isso para sua vida. Ele jamais vai interferir no seu livre-arbítrio, então você vai viver a sua vida conforme você quer. E você vai ter os resultados da sua vida conforme você tem na mente. Qual é o Deus que você serve hoje? Quais são as características desse Deus que você serve hoje, que você acredita? Você já parou para pensar nisso? Quando acontece uma adversidade, quando acontece um problema, quando acontece um imprevisto na sua vida, você consegue enxergar mesmo assim Deus? Como é que você julga essa situação? Quando você se olha no espelho, você consegue enxergar Deus? Ou você consegue ver apenas um humano imperfeito, pecador, imerecedor?
injustiçado, pobre, doente. Quando você olha à sua volta, você consegue enxergar Deus? Quando você olha para os seus filhos, você consegue ver Deus? Quando você olha para o seu cachorro, para o seu periquito, para o seu papagaio, para o seu animal de estimação, você consegue ver Deus? Quando você olha para o céu, para o sol, para a lua, para a chuva, você consegue ver Deus? É desse Deus que eu tô falando, que tá em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, e tá em todos. É essa unicidade que eu tenho que falar para você. E eu relutei muitas vezes para não estar me expondo aqui, para não falar o que eu tenho para falar. Mas porque eu tinha crenças ainda, crenças de merecimento e crenças do que as pessoas iriam falar ou me julgar. Medo do julgamento, medo do outro, medo do que está fora de mim, do que está fora do meu controle. Mas é por ele que eu estou falando, é através dele que eu estou aqui agora. Estou vencendo esse medo. Não sei nem se tem alguém aqui, acho que tem 1 ou 2 pessoas nesse momento. Mas é para talvez, essas únicas 2 pessoas que Deus queira falar. Que você é importante, que você sim faz todo o sentido, você sim tem todo o significado para ele, que você é merecedor de experienciar as melhores coisas dessa vida, assim como eu, assim como todos os seres. Só que, de novo, devido ao livre-arbítrio, as pessoas preferem, às vezes, tomar a rédea da vida, assumir o controle sem Deus. Você pode sim assumir o controle da sua vida e deve, mas o agir tem que vir da parte divina, ter essa conexão, porque como humanos a gente tem uma visão tão curta, a gente não sabe de todas as coisas, e é por isso que a gente tem que estar com unicidade com o propósito divino, e isso não tem nada a ver com nenhuma religião, porque eu não estou aqui para falar de nenhuma religião. Jamais vou falar mal de nenhuma religião, mas também jamais vou estar aqui pregando alguma religião. Não é sobre religiosidade, é sobre unicidade. Unicidade com o Criador, com o que fez tudo. É sobre isso que eu estou falando, que eu estou me permitindo nesse momento estar aqui. Quando eu falo desenvolver esse olhar de Deus, porque eu vivi quase que uma vida toda sem ter esse cuidado, sem ter esse hábito de ver Deus em tudo e em todos. E eu ainda estou praticando, porque eu estou em processo. Mas eu permiti vivenciar esse processo. Eu permiti que o novo entrasse na minha vida. Eu permiti ter novos conhecimentos. Eu permiti ter novos downloads. Eu permiti tirar coisas que não estavam fazendo sentido mais na minha vida, mas que uma vida inteira eu carreguei dentro de mim como uma verdade absoluta e que hoje eu vejo que não tinha mais necessidade. É igual pessoas. Tem pessoas que vão passar na nossa vida para nos ensinar lições. E algumas lições vai ser dolorosa, algumas lições vai ser valiosas, algumas lições vai ser amorosas, mas são lições. Entendeu? E tá tudo bem se essas pessoas não ficarem. Tá tudo certo se as pessoas simplesmente irem. Não tem problema. Porque é esse
que é a importância quando você começa a desenvolver o seu olhar, quando você começa a desenvolver a sua mente, mas não com uma mente só de humano, mas com um olhar de Deus e uma mente de Deus em tudo. E isso faz toda a mudança. Porque o olhar humano, ele é muito julgador. O olhar humano, ele é muito crítico. O olhar humano, ele é muito limitado. Mas o de Deus, não. Então, quando eu olho para um próximo e vejo que nele existe um fragmento de Deus, então eu vou pensar, eu vou ponderar 1 ou 2 vezes antes de julgar, antes de falar e antes de pensar algo a respeito daquele ser. E é isso que Jesus também veio pregar, o amor ao próximo. Porque Jesus sabia que todos os seres tinham esse fragmento de Deus. Então, se você bate no peito, se você grita que ama a Deus sobre todas as coisas, porque não consegue amar seu irmão? Porque você não consegue amar a si mesmo? Se você é Deus vivendo como humano, num fragmento muito ínfimo, mas não deixa de ser Ele, você é criatura dele. Como você não pode ser parte dele, se foi Ele que te criou? Entende? Então, quando vir os problemas, não pegue a ponta negativa. Quando vir pessoas que vão fazer críticas ou querer te derrubar, não pegue isso como negativo. Pegue como um impulso. E vê o olhar de Deus naquela situação, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa que ela se apresenta para você. Entenda que aquilo é uma previsão de Deus. Às vezes, naquele momento, você não vai enxergar. Mas quando passar, você vai olhar para trás e vai falar, Deus me livrou. As pessoas saem da sua vida porque Deus sabe quais são as pessoas certas que devem ficar. E ciclos se iniciam e ciclos se findam. A vida é feita de ciclos. Se você não conseguir ir para o próximo nível, vai fazer o quê? Vai ficar estacionada o resto da vida? Vai ficar estacionado o resto da vida? Porque você está acomodado com certo estilo de vida? Você não vai dar seguimento porque você tem medo do novo? Então comece a ver o novo como bom, não como algo que assusta. Não sinta-se confortável com o que não está confortável. Não acomode com algo que não pode ser acomodado. Comece a aprender, comece a buscar, a cavar fundo. Cavar fundo em você mesmo. Todas as respostas do universo estão em você. Está nesse fragmento de Deus que está aí dentro de você. Você só basta silenciar a sua mente por um momento e aprender a ouvir a voz de Deus. A ter essa conexão. Todos os grandes discípulos de Deus no passado, eles só conseguiram vencer todas as batalhas, porque eles aprenderam a estar com Deus nesse sentido. E não é um Deus que está lá fora, não é um Deus que está distante de você, Ele está aí nesse exato momento, Ele está aqui, Ele está em tudo e em todos. Então aprenda a olhar em tudo e em todos com o olhar de Deus, sem julgamento, sem distinção, sem rótulos.
simplesmente a olhar com amor, respeitar e, acima de tudo, aprenda a se olhar com o olhar de Deus. Isso é o mais importante, porque quando você começa a se olhar com o olhar de Deus, você vai conseguir olhar para fora de você também com esse mesmo olhar. Tudo começa com nós, tudo começa no nosso interno. O nosso externo só reflete aquilo que nós é por dentro. E sim, a gente precisa de muita ajuda, porque acreditamos em muitas inverdades durante muitos anos. Foram colocadas muitas mentiras na nossa mente e a nossa mente se acostumou com elas. E é essas mentiras, é esses conceitos, é esses paradigmas que você precisa ver o que não mais faz sentido e tirar eles de dentro de você. É por isso que é de dentro para fora. Então essa é a minha dica. Tente olhar para você como um ser divino, um ser abençoado, um ser de luz. Faça todas as coisas com amor para você mesmo. Desenvolva esse amor. Eu também estou nesse processo de desenvolver. Eu também, por muitos anos, eu me dediquei a sempre olhar para fora. Por muitos anos eu queria a aprovação. Por muitos anos eu temia o que as pessoas iriam falar de mim, o que as pessoas iriam pensar sobre minhas atitudes. Por muitos anos eu preferi servir o outro. Por muitos anos eu fui escrava desses sentimentos que nada foram válidos. Eu só me anulei para caber em mundos de pessoas que não estavam nem aí para mim. E quando Deus me criou lá na eternidade, quando Ele te criou lá na eternidade, antes mesmo de você vir para a Terra, você já existia na mente de Deus. Já existia na eternidade. Antes de você descer para cá, Ele queria que você fosse único e única. Ele não queria cópia, porque se Ele quisesse cópia, Ele teria feito inúmeras cópias. Para Ele piscou, criou. É questão de milésimo de segundo para Deus fazer criações. Ele está criando nesse exato momento várias coisas ao mesmo tempo. Então Ele queria que você viesse para ser quem você é, na sua essência, para viver a sua vida como você é. E que se dane as pessoas que não gostem de você, que se dane as pessoas que queiram rotular você, que se dane as pessoas que queiram te julgar. Entendeu? Mas não deixe de ser você, não se diminua para caber no mundo de ninguém. Pare de querer ser aceitável. E isso me doeu quando eu descobri isso, que por muitos anos eu queria ser aceitável, que por muitos anos eu queria agradar. Eu queria agradar a quem? Pessoas fora de mim, pessoas que nem mesmo sabiam quem eu era de verdade em essência. E eu queria agradar essas pessoas. É impossível. Foi para isso que Jesus veio aqui na Terra. Jesus ele não queria e nunca quis agradar ninguém. E foi por isso que ele mencionou, para não ser do mundo nesse sentido, que você jamais vai conseguir agradar a todo mundo. Então seja quem você é em essência. As pessoas que querem ser agradadas não é problema seu. Se as pessoas não se identificam com a sua energia, com a sua frequência, não é problema seu. Mas, por favor, não se diminua para agradar o outro. Não saia do fluxo do universo só para ser enquadrado numa sociedade que está cheia de rótulos. Que, da mesma forma...
Hoje é de um jeito, amanhã já é outro, são conceitos. Conceitos não são seres. Conceitos, quem criou conceitos foram os humanos, foram os homens. Entendeu? E quando a gente vive sob padrões humanos, a gente não vai ter colheita boa. Porque homem domina homem por seu próprio prejuízo. A Bíblia já diz isso. Então, para que você vai querer viver uma vida medíocre, pequena, se ninguém tá nem aí para ti? Seja você mesmo, livre, da forma que você veio para ser. Comece a tirar do seu campo mental tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Todos os sentimentos que não faz mais sentido você ter com você. Comece a limpar você de dentro para fora. Então, o seu entorno, os seus resultados serão outros. Só assim você vai conseguir subir de nível. Só assim você vai conseguir ter novos resultados. Não existe pílula sagrada, não existe pílula mágica. As pessoas querem pílula mágica. Elas querem estralar e a vida dela transformar. Ninguém transforma a vida de ninguém. Você é o único e a única capaz de transformar a sua vida. Você pode ver e ler milhões de livros, pode ir em milhões de palestras, pode sentar com os melhores CEO de todo o universo, você pode sentar com os melhores palestrantes, que eles não vão mudar a sua realidade. Eles vão te dar passos. Esses passos quem tem que fazer é você. A vida sua vai ser transformada não por eles, mas por você. Jesus também veio aqui fazer isso. Jesus, ele veio mostrar passos que a gente deveria fazer. Ele não viveu vida de ninguém. Então é você que faz o milagre na sua vida. É você que permite Deus agir e fazer esse milagre. Mas você tem que ser sincera e sincero com você mesmo. Você precisa querer essa mudança. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mudar. Tirar velhos paradigmas. Tirar vários conceitos errados que nos enfiaram na cabeça e na goela abaixo. Desde lá na infância. Quizás no ventre da mãe. Te fizeram acreditar que você não pode. Que você não pode nada. Te fizeram acreditar que você é limitado. Te fizeram acreditar que você precisa se conformar com a vida. Te fizeram acreditar que a vida tem sorte. Te fizeram acreditar num Deus que castiga. Te fizeram acreditar num Deus que escolhe pessoas. Olha quantas mentiras tem aí dentro de você. E inconsciente, que é o pior. E é no inconsciente que vem os resultados. É por isso que a investigação é de dentro para fora, é profunda. É por isso que você tem que saber o que você tem dentro de você. É por isso que ninguém consegue mudar ninguém e jamais vai mudar. É por isso que a mudança é a pessoa querer. E é por isso que dá trabalho. Mas eu posso te garantir que quando você quer, quando você olha e fala, Senhor, todo Criador, o universo, eu permito ser um canal aberto
para tuas orientações, os seus resultados vão começar a aparecer. Quando você permitir a se libertar de todos os sentimentos e pensamentos ruins que você carregou e segurou durante muitos anos e purificar essas memórias, transformar essas memórias em algo bom, benéfico, a sua vida vai mudar. Não tem como. Não tem como você continuar a mesma pessoa depois desse querer. Então, o princípio de tudo é o querer. É o permitir. É não se conformar mais. E investigar. Eu investiguei muitas coisas, ainda investigo muitas coisas. Mas hoje, eu fui de religião, mas hoje eu não faço mais nenhuma parte de nenhuma religião, como eu falei. Aqui não estou falando sobre religião, mas hoje eu vejo o agir de Deus para comigo todos os segundos da minha vida, inclusive agora, falando aqui, vencendo esse medo e sendo usada, me permitindo ser usada por Ele, mesmo contra a minha vontade de humana, mesmo vencendo o medo do julgamento, eu me permiti não fazer mais parte de uma caixinha ou de uma sociedade que só quer te rotular e que não tá nem aí pra ti. Eu me permiti ser diferente. E eu não tô nem aí pro que vão falar. Eu não tô nem aí pro que vão pensar de mim. E quantas vezes que Deus tocar em mim e falar, vá lá e fala, se tiver 1, 2, 10, centenas de pessoas, vai ser igual. Eu vou ouvir o chamado dele e eu vou me prontificar para falar em nome dele. Quantas milhares de vezes for necessário. Porque eu me coloquei à disposição. Porque eu quis isso para minha vida. Independente do que vão falar. Independente do que vão pensar. Independente de quantas pessoas vão aparecer para ouvir. Porque não é problema meu. As pessoas certas estão aqui. As pessoas que têm que escutar vai estar aqui. Eu não quero seguidores. Eu não estou fundando igreja. Eu estou apenas canalizando mensagens que vêm do alto. E se é para você, pegue que esse ouro é teu. Faça o bom uso dele. Não são as minhas palavras que vão fazer você mudar. Não as minhas palavras de humano. Mas as minhas experiências, as minhas trajetórias, é isso que eu estou dividindo aqui. E eu acho que é isso que é válido na vida. Você se permitir ser quem você é e você fazer o que veio para fazer nessa terra. As pessoas precisam de luz. As pessoas precisam deixar brilhar a luz que está dentro delas. Para fora, para que outras pessoas enxerguem. Porque eu sei que nesse momento tem pessoas que não conseguem nem dar um sorriso. Porque tá numa depressão tão profunda que está doente, a sua alma está adoentada de certa maneira que não consegue enxergar quase nem saída para nada. E se algum dia eu puder ajudar uma única pessoa nessa minha vida, além de mim mesma, então eu já fiz muito. Então eu não tô aqui para ter discípulo e nem para ter seguidores. Eu tô aqui simplesmente para deixar o agir de Deus fluir através desse corpo e dessa mente e do espírito.
tá? E eu desejo um dia abençoado e obrigado por aqueles que estão aqui ou que passaram e por aqueles ainda que vão ouvir essa live. E o que fez sentido para você, pegue, guarde e coloque para que você haja, porque muitas das vezes a gente só precisa de algo que é a ação. A gente às vezes tem muitos e muitos entendimentos e conceitos, mas não consegue agir. Isso aí também é um perigo. A gente precisa agir para mostrar que você quer mudar de vida, tem que agir. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.